Olá pessoal, dando continuidade aí nos nossos estudos desse curso de extensão proporcionado pela Faculdade Uninter. Nós já estudamos aí 8 módulos e dessa vez estaremos estudando o módulo 9, cujo tema é a identidade dos valores morais. E você que não é inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal, ative aí o sininho, dê aí um joinha e nos ajude aí a divulgar esse curso aí de extensão do estágio supervisionado da Faculdade Uninter. Estaremos então caminhando aí durante todo este módulo. No módulo 1, nós falamos sobre a introdução, demos uma introdução no tema do curso, são os valores do ensino religioso para a sociedade moderna. No módulo 2, nós falamos sobre os valores do ensino religioso. No módulo 3, falamos sobre o estímulo dos valores éticos. No módulo 4, da crise de valores. No módulo 5, nós falamos sobre as manifestações da crise de valores. No módulo 6, nós falamos sobre os valores humanos. No módulo 7, educação dos valores e a sociedade. No módulo 8, nós falamos sobre os valores morais e a sua importância na sociedade. E dessa vez, no módulo 9, estaremos falando sobre a identidade dos valores morais. Porque é importante você estar vendo aí todos os módulos aí que nós estudamos. É para que você, né, através dessa identidade aí, dessa identificação, você pode aí estar aí assistindo também os demais vídeos anteriores a esse aí. A primeira pergunta que nos vem aí é a seguinte: quais são os valores morais? Que valores morais são esses? Os valores morais são os padrões do bem e do mal, que governam o comportamento e as escolhas de um indivíduo. A moral do indivíduo pode derivar da sociedade e do governo, a religião ou dele mesmo. Então nós vemos que esse padrão desses valores morais do bem e do mal, esses padrões, eles governam o nosso comportamento e também as escolhas de cada indivíduo. São padrões estabelecidos por várias partes da nossa sociedade ou por várias instituições, como nós já falamos aqui nos módulos anteriores. Ela pode derivar da própria sociedade, pode derivar do governo, pode derivar da religião ou até mesmo do próprio indivíduo. Então, esses valores podem derivar dessas instituições que nós acabamos aí de destacar aí, não é? Quando os valores morais derivam da sociedade e do governo, que por necessidade pode mudar à medida que as leis e os costumes da mudança da sociedade. Então, quando nós falamos que os valores morais, quando eles são instituídos, eles são ensinados por parte do governo, essas leis elas vão variar, esses costumes vão variar de governo para governo, de época para época, porque no entendimento que cada um vai ter aí do que é valores morais, eles vão estabelecer em suas leis suas regras. Um exemplo do impacto da mudança de leis sobre valores morais pode ser visto no caso do casamento versus viver junto. Então a gente vê duas situações aí: o casamento instituído, assinado ali no cartório, ou aquele casamento apenas como um contrato, como uma forma apenas de viver junto, não chegou-se a efetuar o casamento, mas tem aquela forma ali de viver junto, de morar junto. Então esses valores, eles podem mudar de acordo com o entendimento das leis e dos governos que os estabelecem.
E aí nós vemos aí que nas gerações passadas era raro ver casais que viviam juntos sem o benefício de uma cerimônia matrimonial legal. Então, no passado, isso era quase que uma raridade. Todos os casamentos que víamos no passado eram casamentos instituídos ali em cartório, realizados ali com um registro civil. Não existia tanto esses casamentos desses moldes que vemos hoje na nossa sociedade, né? Mas no tempo que nós vivemos, a cada vez mais a gente vê de forma abundante esse tipo de união, né? Uma união muitas vezes sem ali, né, o contrato, sem o registro civil. Apenas estabelece ali o acordo de viverem juntos e aí então passam aí a adotar esse tipo de valor. Mas não são apenas esses casais mais abundantes, eles também são mais aceitos por outros indivíduos em nossa sociedade. Então essa forma de união, ela muitas vezes ela tem ganhado muito espaço na nossa sociedade. Isso nós não estamos nos referindo que seja uma situação que deva ser seguido. Apenas estamos apresentando as opções que existem hoje de união na nossa sociedade, uniões na nossa sociedade. Não estamos aqui estabelecendo o que é correto, o que é errado. Estamos apenas identificando os valores que existem na nossa sociedade. E aí nós vemos que na sociedade anteriormente, as leis e os costumes simplesmente veio do sistema romano de leis, que foi em grande parte baseado nos 10 mandamentos. O que esse dizer aí tem para falar conosco aí? É que na sociedade, né, anteriormente, a sociedade dos nossos pais, dos nossos avós, as leis e os costumes, elas vinham de um sistema romano de leis. E esse sistema romano de leis, ele se derivou ali dos 10 mandamentos instituídos por Deus ali a Moisés. E muitos países hoje, quando nós olhamos ali as suas leis, as suas normas, as suas regras, nós vimos que grande parte dessas leis, grande parte desses mandamentos, eles acabaram se originando aí dos 10 mandamentos, ali da lei de Deus dada a Moisés. E aí nós estaremos agora abordando no subponto 1, né, desse módulo 9, sobre os valores morais, eles derivam de nós. Os valores morais derivam de nós. Mas como assim? Né, nós estaremos abordando isso aí. Isto é claramente demonstrado no comportamento de crianças mais velhas e jovens crianças. Se uma criança foi proibida de tocar ou pegar algum objeto no início, eles sabem o suficiente para olhar devagar por cima do ombro para ver se eles estão sendo observados antes de tocar nesse objeto. Então, o que esse ponto aí está dizendo para a gente? É que esse valor moral que ele deriva dentro de nós, isso aí nós percebemos dentro da criança, nós percebemos no comportamento da criança. Não é? As crianças mais velhas, elas já sabem, já têm uma definição, muitas vezes, daquilo que pode fazer, que não pode fazer. E as mais novas, as crianças mais novas, elas já vão criando ali uma noção. Quando elas vão tocar, de repente, ali em algum objeto, muitas vezes ela já sabe ali que não pode fazer aquilo, não pode tocar, não pode realizar aquilo, porque aquilo vai nascendo, nasce dentro da criança. Essa percepção dos valores morais, essa percepção do que pode fazer, que não pode fazer, esse princípio, ele já está ali, inserido ali na vida daquela criança ali. E não há necessidade para esse comportamento a ser ensinado, ele é instintivo. Como nós falamos,
esse tipo de comportamento ele já está ali, né, inserido ali na vida daquela criança, ele já está ali sendo trabalhado ali na vida daquela criança, e muitos desses comportamentos eles não precisam assim ter um ensinamento, porque já vem ali, né, já está inserido ali na moral daquela criança. Outros sim, existe a necessidade de estar corrigindo, de estar aperfeiçoando, e a função ali do pai e da mãe é estar trabalhando nisso aí, mostrando o porquê não pode, o porquê pode, para que essa criança aí ela cresça, ela atinja a fase adulta, sabedora, com uma compreensão melhor aí daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está praticando. Uma vez, no entanto, qualquer forma de disciplina é aplicada para modificar o comportamento da criança. A criança agora ganha a capacidade dentro de si mesmo para distinguir seu comportamento desde o seu comportamento errado. Ela passa a ter aí uma noção do comportamento certo e do comportamento errado, a partir de uma disciplina. Quando a criança faz algo errado e ela é corrigida, é aplicada ali uma disciplina, ela passa então a modificar o seu comportamento. Ela vai ganhando dentro de si aquela capacidade de entender, de diferenciar, de distinguir o seu próprio comportamento. Ela vai tendo ali já um norte, uma noção do que ela pode estar fazendo e do que ela não pode estar fazendo, do que ela pode estar realizando ou não. Isso através de uma correção a partir de um comportamento que ela tenha um comportamento errado, um comportamento fora dos padrões ali estabelecidos ali pelos seus pais. Então, por isso que é importante, né, esse acompanhamento do pai e da mãe para que essa criança aí, ela consiga aí, identificar bem aí, né, o seu comportamento. Agora a criança pode fazer escolhas corretas com base no seu próprio conhecimento. Então, a partir do momento que existe uma correção de um comportamento errado, aquela criança ela vai ter ali, né, dentro de si, ela vai criando ali dentro de si uma noção do que é correto fazer. E com base nessa noção, com base nesse entendimento que ela vai tendo, ela vai conseguindo ali a fazer as escolhas corretas. Ela já vai ali opinando pelas escolhas corretas. Então, as escolhas que são feitas por um indivíduo desde a infância até a idade adulta estão entre proibido e aceitável, em espécie ou cruel, generoso ou egoísta. Então, como que nós vamos identificar esses valores aí, não é? Através dessas escolhas que o indivíduo ele adquiriu aí desde a sua infância, né? Desde a fase aí de criança, quando ele atinge a fase adulta, isso já tá bem definido, né? O que é proibido, o que não é, o que se pode fazer, o que é aceitável, o que é generoso, o que é egoísta, né? Uma criança que ela aprende ali a compartilhar os seus brinquedos ali, ela vai ser um adulto, ela vai crescer com o entendimento, não aquele entendimento egoísta. Ela não vai ser um adulto, um jovem egoísta. Não, ela também vai saber compartilhar ali, não é, aquilo que ela possui, os seus benefícios, não é? Ela vai saber compartilhar também as suas emoções, aquilo que ela possui, ela vai saber se doar mais ao próximo, porque ela aprendeu ali, desde criança, a, a, a não ser egoísta, a compartilhar ali os seus brinquedos ali, aquilo que ela possui ali. Uma pessoa
pode, em qualquer conjunto de circunstâncias, decidir fazer o que é proibido. Veja bem que é algo interessante e nós vamos destacar essa parte aí. Uma pessoa pode, em qualquer conjunto de circunstâncias, decidir fazer, ou seja, através desse poder de decisão, né, através desse livre-arbítrio, esse indivíduo ele consegue decidir fazer o que é proibido ou não fazer. Então ele tem uma definição clara ali. Ele faz por definição própria, não porque ele não soube que é proibido fazer, porque ele foi ensinado desde criança que aquilo era proibido. Então ele já tem noção do que é certo e o que é errado. Veja bem, se esse indivíduo possui valores morais, indo contra geralmente produz culpa. Então, se ele decide fazer o que é proibido através do seu próprio entendimento, sabendo que é proibido, ele vai gerar em si, então, uma culpa. Ele vai ser culpado daquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque já foi lhe ensinado. Essa pessoa, ele não é uma pessoa que não tem uma noção do certo ou errado. Por quê? Porque já lhe foi repassado o que é certo e o que é errado na infância e durante o seu crescimento ali. Então, ele sabe, né, através do que foi ensinado, por exemplo, na legislação de trânsito, lá tem essa placa aí com E cortado. Ele sabe que naquele espaço ali onde existe essa placa, é proibido estacionar. Então, se ele estaciona num lugar proibido, mesmo que ele não leve ali uma multa, ele não é punido ali por um guarda de trânsito, não é por uma autoridade de trânsito, mas ele vai carregar essa culpa. Talvez durante aquele dia ele vai refletir, poxa, eu estacionei num lugar errado, num lugar proibido, ali era uma vaga para pessoas de deficiência física, uma pessoa tem dificuldade de se locomover, e eu acabei estacionando nessa vaga ali, nessa vaga que de repente poderia ser uma vaga aí, né, do idoso, de uma pessoa ali que tem dificuldade de caminhar, de se locomover, e ele acabou ali estacionando nessa vaga ali, e então ele vai receber essa culpa. Por quê? Porque ele já sabe que ele não pode fazer isso. Ele já foi instruído, ele já foi ensinado, né? Uma outra placa aí também, proibido parar e estacionar. Se ele parar ali, se ele estacionar ali num lugar ali que há essa placa, né, com esse X aí, né, em cima da letra E, ele sabe que ele não pode parar, que ele não pode estacionar. Então, aquilo ali não é novidade para ele. Ele não está fazendo ali, tendo uma atitude que ele não foi ensinado, que ele está sendo ali, não é? Ele está sendo leigo naquilo ali. Não, ele já foi ensinado, ele já estudou as leis de trânsito, ele sabe o que pode fazer e o que não pode. Então, se ele faz, o que lhe resta é a culpa, é o sentimento de culpa, por estar praticando, por estar fazendo algo que ele sabe que é errado. E aí o subponto 2 desse modo diz assim: religião como fonte de valores morais. Então nós já falamos em modos anteriores também, nós abordamos um pouco sobre esse instrumento, essa ferramenta, não é? As instituições que aí elas têm o poder de estar ensinando, de estar instruindo sobre os valores morais, e uma desses instrumentos é a religião. Nós estaremos abordando aqui agora, né, falando sobre a religião como fonte de valores morais. A maioria das religiões tem feito listas de fazer ou não fazer, um conjunto de códigos pelo qual seus seguidores deveriam viver. Indivíduos que são seguidores de uma religião em particular geralmente fazem um show de seguir o código de comportamento que a religião ela vai aí proporcionar, ela vai trazer ali, né, o seu ensinamento. Então, o que nós percebemos através
desses dizeres aí, dessa frase, é que em todas as religiões nós percebemos aí, né, os seus códigos morais, os seus códigos de ética, aquilo que pode ou que se não pode fazer, os seus costumes, aquilo que pode e que não pode fazer, e eles são seguidos fielmente aí por seus adeptos, pelos adeptos dessas religiões. E muitas vezes esses adeptos eles acabam propagando, não é, esses costumes aí que eles aprenderam na sua própria religião. Então nós vemos que a religião ela tem aí esse poder, não é, como fonte de valores morais, ela tem aí, não é, essa oportunidade de estar transmitindo esses valores morais aos seus seguidores e, de certa forma, os seus seguidores também têm essa oportunidade, têm essa chance aí de estar aprendendo, de estar sendo instruído aí dentro da sua própria religião sobre aquilo que pode fazer e o que não pode fazer. É interessante notar que esses códigos podem variar bastante. Uma pessoa cuja religião prevê a poligamia vai experimentar nenhuma culpa por ter mais de um cônjuge, enquanto adeptos de outras religiões sentem que devem permanecer monogâmicos. Então nós vemos que, dependendo da religião que uma pessoa ela professa, ela vai ter ali um código moral, um código ali ensinado pelaquela religião, onde ela ali pode, né, estar compactuando, ela pode estar adotando essa poligamia. Em outros casos, nós vemos que em algumas religiões, né, elas ensinam que isso não se pode fazer, né, que isso vem ao contrário, em contradição aos princípios que Deus estabeleceu. Então isso vai variar, esse costume vai variar aí do entendimento de uma religião para outra. Voltando a frisar que não estamos aqui colocando aqui, né, uma definição do que é certo e o que é errado. Nesse módulo, nós apenas estamos identificando os valores que são pregados, né, moralmente por algumas entidades, no caso aqui, a religião. E aí o cristianismo vai além de todas as outras religiões, em que é mais do que apenas um sistema de fazer e não fazer. É uma relação com Deus vivo através de seu Filho Jesus Cristo. Então nós percebemos que quando se trata do cristianismo, nós vemos que os seus seguidores ali, eles não apenas se apegam ao que fazer ou não fazer, eles apenas se apegam a uma comunhão com o Deus que eles professam, através ali do seu Filho Jesus Cristo, e eles se apegam a essa comunhão, e o importante para eles é viverem ali de forma harmônica, de forma obediente, baseado apenas no amor que eles têm a Jesus, que eles têm ao Deus que eles professam. Então, é exatamente isso que está querendo dizer aqui, né? Que nesse sentido o cristianismo está além das outras religiões, porque os seus seguidores não apenas deixam de fazer algo porque é proibido, eles deixam de fazer porque eles amam o seu Senhor, eles amam o Deus que eles servem e eles praticam isso por amor. Então, o conjunto de valores morais do cristão, ele vai além dos costumes da sociedade e dos instintos egoístas. Então, é aquilo que o cristianismo prega, que os seus valores morais, que é aquilo que eles seguem, suas regras de fé, vão muito mais além, né, do que a sociedade prega. Porque você pode, por exemplo, praticar um valor moral, né, você pode praticar um valor sem, contudo, isso ser baseado no amor. Você pode apenas praticar por cumprir ali um ritual, uma regra estabelecida. Mas quando você vai para o cristianismo, você tem essa percepção de que os seus seguidores,
eles obedecem, eles praticam aquelas regras baseado no amor que eles têm ali na pessoa ali de Jesus Cristo. Cristãos idealmente se comportam corretamente porque eles amam a Deus e quer agradá-lo. Este é ao mesmo tempo uma vocação. Então, o que é que nós podemos aí identificar através dessa frase aí? Que o comportamento dos cristãos, eles são um comportamento no sentido de agradar e amar a Deus. Eles se comportam de forma a permitir, né, que este amor que eles têm a Deus, isso flui de uma maneira natural. Eles amam a Deus, eles querem agradar a Deus, e para isso eles se comportam de uma forma corretamente, eles praticam os verdadeiros valores morais baseado aí no amor. Então, isto é ao mesmo tempo uma vocação. Eles têm essa vocação de Deus de estar aí praticando aí, né, esses verdadeiros valores aí através baseado no amor. É uma vocação porque Deus tem exigido que todos os que amam devem guardar os seus mandamentos. Portanto, é um ato de obediência. Aí no Evangelho de João, capítulo 14, 15, diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, por que que nós falamos que é uma vocação esse comportamento dos cristãos? Porque eles veem aí nas palavras de Jesus Cristo, no que o evangelista João descreveu ali através das Escrituras, que aquele que ama, né, aquele que tem amor por Jesus Cristo, ele guarda os seus mandamentos. Então é por isso que nós falamos que é uma vocação, né? Os cristãos têm esse intuito de essa obediência, esse amor em praticar os valores morais, eles baseado ali nessa vocação que eles receberam de Jesus, nesse anúncio, nesse chamamento que eles receberam de Jesus, em de praticar os mandamentos como forma de provar o amor que eles têm a Jesus Cristo. E aí nós encerramos aí esse módulo 9, onde nós podemos identificar alguns valores existentes em nossa sociedade. Nós podemos aí falamos, né, sobre a identidade desses valores na nossa sociedade, sobre a forma como a nossa sociedade ela vem trabalhando isso aí, né? A forma como eles acreditam em certos valores, como eles difundem, como eles pregam certos valores, como um exemplo bastante claro aí que nós falamos aí sobre o casamento, né? A poligamia, onde algumas sociedades elas acabam adotando essa poligamia e nesse caso quando os seus indivíduos, né, quando aqueles que seguem essa religião, essa sociedade, essa forma de pensar, eles acabam sendo isentos de culpa, porque eles estão ali dentro de uma sociedade onde é permitido essa poligamia. Nós vemos também, no decorrer desse módulo, sobre, né, essa forma da sociedade encarar os valores morais, essa forma como esses valores eles vão mudando de sociedade para sociedade, esse entendimento, não é? Falamos também dessa geração desses valores dentro da criança, desde o seu nascimento, ela sendo ali corrigida quando ela tem ali uma atitude de praticar ali o que é proibido. Então, quando se faz essa correção no que é proibido, a criança ela vai crescendo ali, não é? Com aquela definição do que é certo, do que é errado, ela vai crescendo ali com aquele entendimento que ela deve praticar o que é correto, que ela deve ali também ali ser um modelo ali também para os demais
E isso é importante já identificar e já corrigir esse comportamento errado que essa criança tem aí, né, na sua infância. Então nós vamos ficando por aqui, né? Até a próxima aula. Obrigado a você aí que está conosco aí, né? E você que está assistindo pela primeira vez, volto a reforçar aí, né? Se inscreva no canal, ajude a divulgar aí esse trabalho, né, do estágio aí que nós estamos proporcionando. Que Deus abençoe você.